Olá e seja muito bem-vinda, e nós hoje vamos falar aqui um pouco sobre quais é que são estes três bloqueios sistémicos que interrompem o fluxo da abundância. Esta parte da visão sistémica é assim uma parte que eu acho que é extremamente importante, sobretudo para aquelas pessoas que se sentem bloqueadas, para aquelas pessoas que até têm alguma clareza de onde é que querem chegar, de quais é que são os objetivos que querem alcançar, só que parece que há sempre ali, há sempre qualquer coisa, não é? Que as está a limitar, que as está a bloquear, que as está a deixar uma resistência forte que não as está a deixar, não é, evoluir e a seguirem em frente. Então, quando nós olhamos para a visão sistémica, nós conseguimos obter estas respostas. Nós conseguimos, então, através da visão sistémica, perceber que tudo na vida é um sistema, não é? Nós fazemos parte de um sistema familiar e, como tal, nós também temos o nosso lugar, fazemos parte de um sistema profissional, não é? E assim sucessivamente. E então a visão sistémica é uma filosofia de vida onde nós somos pessoas mais conscientes a viver dinâmicas mais conscientes. Quando tu começas a ter uma visão sistémica e a pensar que lugar é que tu estás a ocupar, se estás a ocupar o teu lugar ou não, quando tu começas a perceber quais é que são as leis sistémicas e se estás alinhada ou desalinhada com essas leis sistémicas, quando tu começas a perceber e a olhar para o teu sistema familiar e a perceber quais é que são os emaranhamentos ou os padrões repetitivos, não é, que estão a ocorrer, parece que tudo ganha, não é, mais leveza e tu começas a perceber que realmente, ok, eu consigo identificar onde é que está o bloqueio, eu consigo perceber exatamente onde é que ele está e como é que eu posso harmonizá-lo, posicionando-me de uma forma diferente. Então hoje vamos falar assim dos três grandes bloqueios sistémicos e que estão muito relacionados com as nossas três leis sistémicas, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Então estes bloqueios vão-se dar quando estas leis são quebradas, quando existem exclusões, quando existe uma desordem na hierarquia e quando há também aqui um desequilíbrio. E vamos começar aqui a falar por pertencimento, ok? Então o pertencimento, e se nós todos pensarmos bem, todos nós nascemos numa família, todos nós, não é? Tivemos aquela sensação de pertença, que é, ok, tu tens um pai, tens uma mãe, tens se calhar irmãos, tens avós, enfim. E mesmo que não tenhas sido educada pelos teus pais, tu tiveste sempre alguém da tua família que te apoiou, que te resgatou, que esteve lá para ti. Então esta sensação de pertença é muito importante numa fase inicial para um bebé sobreviver, para uma criança, não é, conseguir crescer. Mais tarde, o que é que acaba por vir ao de cima? Os nossos amigos, não é? E os amigos é também muito importante tu perceberes se tu vais encontrar pessoas semelhantes a ti ou não, se essas pessoas te vão apoiar, se essas pessoas te vão suportar, não é? Se essas pessoas te vão dar esse apoio emocional que tu necessitas. Então, todos nós realmente, desde a nossa infância, nós vamos à procura deste sentimento de pertença, de pertencimento. Agora, o que é que acontece muitas vezes num sistema e que acaba por bloquear, não é, a nossa vida, interromper o fluxo da abundância na nossa vida, quer na área da saúde, quer na área profissional ou até mesmo na área aqui dos relacionamentos amorosos? Aqui, as exclusões. Excluir é o contrário de pertencer. E num sistema familiar toda a gente quer pertencer. Só que o que é que acontece? Há pessoas que não pertenceram, há pessoas que se sentiram excluídas, ou tu mesma, ou outras pessoas na tua família que se sentiram excluídas. E como já vamos ver a seguir, o Bert Hellinger diz-nos que tudo aquilo que excluís persiste. O Bert Hellinger, ele começou, não é, a criar, ele é o criador das constelações sistémicas, desta grande ferramenta que nos ajuda depois a harmonizar os bloqueios que nós encontramos nesta visão sistémica, e ele diz-nos exatamente isto, que tudo aquilo que excluís persiste, e quando excluímos alguém do nosso coração, tornamos-nos exatamente iguais a essa pessoa. Eu quero que tu olhes agora para este esquema que eu fiz aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui um círculo que podemos até olhar para este círculo como a parte do pertencimento. Quem está dentro do círculo pertence, quem está fora não pertence. Então, por exemplo, esta bonequinha podes ser tu. E, por exemplo, se o teu pai ou se a tua mãe está fora do círculo, tu estás a excluí-los. Só que esta exclusão, há pessoas que pensam no seguinte: a exclusão é eu não me dar bem com um pai, com uma mãe, com uma avó, com uma tia, ou eu afastar-me emocionalmente destas pessoas. Enfim, há pessoas que pensam que
Esta questão do pertencimento está garantida se tu estiveres próxima destas pessoas. E isso não é verdade. Ou seja, a questão do pertencimento vai muito além da questão da proximidade nas relações. A questão do pertencimento tem muito mais a ver com se tu sentes que essas pessoas fazem parte do teu sistema familiar ou não, se tu estás a julgá-las e se tu achas que elas deveriam ter feito as coisas de forma diferente ou não, se estás a rejeitá-las ou não, se estás a rejeitá-las do teu coração ou não. Existe, por exemplo, muitas relações de proximidade, por exemplo, mãe e filha, em que mãe e filha são super próximas, não é? Têm uma relação, sei lá, vão a casa uma da outra todos os dias, só que aquela filha, por exemplo, poderá estar sempre e constantemente a julgar a mãe e a dizer que a mãe não está a fazer as coisas bem, que não fez as coisas bem feitas, que tem que se divorciar do pai ou que tem que fazer as coisas de forma diferente. Se calhar aquela filha acaba por sustentar a mãe ou acaba por marcar as consultas de saúde de médicos para a mãe, enfim, e entra ali num processo de desordem, como vamos ver a seguir, mas também de exclusão e de estar a julgar aquela mãe, sentindo que aquela mãe não é capaz de lidar com os seus problemas e não é capaz de lidar com a sua própria vida, ok? Isto pode acontecer, esta exclusão pode acontecer com o pai também. Ou então, aqui na exclusão fala-se muito, eu trouxe aqui uma imagem pequenina, não sei se consegues ver, de uma faca. Pode ter existido alguém na tua família, até mesmo em bisavós, trisavós ou gerações ainda mais antigas, alguém que tenha morto alguém que tenha cometido violência para com outra pessoa, roubos, enfim, muitas coisas nesse sentido que eticamente nós sabemos que não são assim as melhores coisas, não é, de acontecerem, mas isto pode ter acontecido e tu tens que saber que independentemente daquilo que tu achares, se é uma coisa boa, se é uma coisa má, etc, etc, que essa pessoa pertence ao teu sistema familiar, não é? Pode ter sido, sei lá, um trisavô que cometeu realmente aqui um ato que matou alguém, roubou alguém, fez alguma coisa que não era mesmo ok, mas essa pessoa pertence ao teu sistema familiar. Então levar todas estas pessoas no nosso coração é super importante. Outras coisas que podem acontecer são abortos espontâneos ou até mesmo crianças que morrem à nascença e tudo mais. Estas crianças também pertencem ao sistema, ok? Todas as crianças e fetos, não é? Todos pertencem também ao sistema e principalmente antigamente existia muito aqui o tabu e manter em segredo ou até nem dar assim tanta importância e fazer este luto e então muitas vezes hoje em dia se tu estiveres a expressar podes estar a expressar algo na tua vida ou estar com a vida bloqueada porque lá atrás alguém sentiu que não foi visto ou que não foi reconhecido e pode ter sido, não é? Portanto, uma criança, um feto, alguém que ficou com o seu destino parado e que não conseguiu seguir adiante e que às vezes é importante perceber quem é que foi, de onde é que veio e como é que nós podemos fazer este processo de honrar, não é, cada uma destas pessoas. Então aqui a questão da exclusão pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um outro membro, um outro elemento da tua família, pode ser desta geração, pode ser da primeira geração antes de ti ou mais, ok? Pode estar aqui relacionado com crianças, com abortos, com alguma coisa que foi escondida, com alguma coisa que foi rejeitada. Então o que é que acontece? Como eu já te disse, segundo o Bert Hellinger, tudo aquilo que excluis persiste. Então, por exemplo, tudo aquilo que tu lamentas ou de que te queixas, tu queres excluir. E isso irá continuar presente na tua vida. Tudo aquilo que apontas o dedo e criticas e julgas persiste na tua vida também. Lá está, se tu apontas o dedo ao teu pai porque fez isto, fez aquilo, fez aquele outro, provavelmente tu vais agir exatamente da mesma forma. Ou vais deixar que façam contigo, não é? As coisas que tu se calhar... por exemplo, imagina que o teu pai foi agressivo, tu se calhar até vais ser mais submissa e não vais conseguir colocar limites nas outras pessoas, porque tu não queres ser agressiva. Só que tu vais ficar super agressiva internamente e a desejar um mal tão grande à outra pessoa que te disse algo ou que invadiu o teu espaço e tu não conseguiste colocar aquele limite. Então essa agressividade está presente na tua vida também. Consegues entender isto? Todas as pessoas que rejeitas, que te despertaram dor, representa também uma exclusão. Então imagina, isto também acontece muito aqui no ambiente profissional e tudo mais. Imagina que tiveste aí uma cliente que te causou muita dor, e isto também já me aconteceu. Alguma cliente que despertou em ti uma dor, ou algum relacionamento amoroso, tiveste aí alguém que te despertou uma dor muito, muito forte. O que é
qual é que é a nossa tendência? É livrarmos dessa pessoa, nunca mais vermos essa pessoa, colocarmos essa situação lá no passado e não queremos olhar mais para isso. Só que ao fazermos isto, nós estamos a rejeitar essa experiência, a rejeitar essa pessoa dessa nossa fase de vida. Então é mesmo muito importante não rejeitares e não excluires, porque senão tu não estás a perceber nem a entender que todas as pessoas com quem tu te relacionas são pessoas importantes na tua jornada, porque essas pessoas vão te levar a te desenvolveres, a resgatares uma característica que precisava de ser resgatada, vai despertar em ti um processo de evolução, uma jornada de autoconhecimento que é e que foi super necessária para tu seguires adiante, ok? Costuma-se dizer que é muito importante, antes de tu ires para um relacionamento amoroso novo, tu fazeres as pazes com os relacionamentos antigos que tu tiveste. Por exemplo, antes de tu ires, por exemplo, para uma profissão nova, é importante que tu fiques em paz com a profissão antiga, não é? E que honres todas as aprendizagens que isso te trouxe e que de alguma forma te preparou para estares aqui hoje e para seguires adiante de uma forma mais evoluída e de uma forma também em que tu estás mais madura. Depois temos aqui a lei da hierarquia, ok? A lei da hierarquia tem a ver com isto, com a hierarquia, com a ordem e no fundo é a lei de que quem veio antes precede na ordem, ou seja, precede no respeito. Tu tens de honrar os teus pais, não é? E respeitá-los para poderes seguir adiante. Tu não podes querer ser o pai do teu pai ou a mãe da tua mãe, porque assim também estás a desrespeitar quem? O teu avô ou a tua avó, não é? Enfim, nós temos que perceber que a hierarquia é importante ocupares o teu lugar. Então o que é que vai acontecer? Muitas vezes, quando tu não estás a ocupar o teu lugar, vais bloquear a tua vida porque, imagina, tu vais perder a força. Este é logo dos primeiros sintomas. Quando tu sentes que estás a perder força, significa que provavelmente estás a mexer aqui em alguma desordem a nível sistémico na parte da hierarquia, está bem? Que não estás a ocupar o teu lugar, ok? Pode estar a ser pesado porque esse não é o teu lugar. Então imagina, entre pais e filho, os pais são grandes e os filhos são pequeninos. Não no sentido de egoísmo ou num sentido, num sentido mau, por assim dizer, em que temos que aceitar, ou seja, que temos que aceitar mesmo coisas que não foram boas. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com honrarmos quem veio antes e sabermos que essas pessoas são grandes no sentido de elas estão aqui há mais anos do que eu, elas têm mais experiência do que a minha, então elas são capazes de lidar com os seus problemas porque é o destino delas, então aquilo que acontecer na vida delas são elas que têm que lidar com isto, não sou eu. No caso dos pais e filho tem muito a ver com isso, que é, não, estes pais, estes avós, não é? Eu honro toda esta história, eu honro tudo aquilo que aconteceu, aceitando e não querendo alterar nada, sabendo que todas essas pessoas têm força, não é, para resolverem os seus problemas. E eu sou pequenina, então eu não posso, eu sendo pequenina, querer resolver uma situação de um avô, de uma avó, de um pai, de uma mãe, ok? Não, eu só posso é resolver as minhas situações, os meus problemas. Então, honrar e aceitar não significa que eu concorde com as ações, mas significa que eu aceito. Ou seja, porque eticamente, sei lá, imagina que alguém matou alguém no teu sistema familiar e tu podes não concordar com isso. Tu sentes que é uma injustiça. Ok, tudo bem, mas foi assim que aconteceu, não é? O que é que tu vais fazer para mudar isso? Tu só podes aceitar, incluir, sabendo que isso aconteceu por algum motivo, para a evolução do teu sistema familiar e que tu só podes seguir em frente agora, olhando para o passado com essa paz no teu coração, honrando aquilo que aconteceu e levando contigo o melhor que essas pessoas todas te passaram, não é? E os teus pais, sobretudo, foram eles que te deram a vida para tu conseguires seguir em frente na tua vida e que agora, tu adulta, vais conseguir lidar com os teus problemas e vais conseguir pegar naquilo que tu recebeste e seguir adiante com isso, encontrando tudo aquilo que te faltou, tudo aquilo que não te foi dado ou tudo aquilo que tu achas que não recebeste. Tu, enquanto adulta, tu podes ir à procura disso, ok? Muitas vezes é isso que nos leva depois a encontrar outras pessoas, a encontrar outras abordagens, outros conhecimentos, porque é exatamente isso que faz parte da nossa missão
e propósito de vida, é nós nos desenvolvermos, é nós irmos à procura cada vez mais do amor incondicional, da paz de espírito. E se tu não tivesses passado, ou se não te tivessem, entre aspas, faltado determinadas coisas, tanto a nível emocional ou material, tu não irias procurar essa evolução. Então, às vezes, essa falta que tu sentes pode ser necessária para tu ires à procura de algo que te vai ajudar a evoluir e a sentir-te mais preenchida, para que tu possas passar isso para os teus filhos adiante, ou para as tuas clientes, ou para as pessoas que te acompanham, ou para uma colega no teu trabalho, e assim sucessivamente, está bem? Numa relação amorosa acontecem muitos problemas, porque numa relação amorosa às vezes há aqui uma dificuldade na hierarquia, que é pensar que um é maior que o outro, e numa relação amorosa os dois são iguais. Tem que existir uma relação de igual para igual, não é? Tem que existir um respeito muito grande em que cada um é ouvido, cada um vai expressar as suas necessidades, cada necessidade é correspondida. Há também uma relação de troca, como já vamos falar a seguir, mas acima de tudo há esta relação de igual para igual, e às vezes há um posicionamento em que a mulher quer ser a mãe do marido ou quer ser a terapeuta do marido, por exemplo, e isto também vai desequilibrar aqui bastante a questão da hierarquia. No caso dos irmãos, o que é que acontece? No caso dos irmãos, a hierarquia tem a ver com a ordem em que esses filhos foram nascendo, não é? Então os irmãos mais velhos são maiores do que os irmãos mais pequeninos, mas isto aqui não significa, não é, que tu tens que alguém tem que mandar em alguém e assim sucessivamente, não é isso, mas o irmão mais velho tem que ser sempre mais respeitado e honrado, não é, e assim sucessivamente até ao irmão mais novo. E então aqui, no caso dos irmãos, há também um outro aspecto que é importante a referir, que é, mesmo que existam abortos, quer sejam espontâneos ou não, alguma coisa que possa ter acontecido àquela criança e a criança morreu, etc, etc, essa criança será sempre o primeiro filho ou o terceiro filho. Não pode existir ali a lacuna de, ok, houve, por exemplo, 3 filhos a nascer e 3 filhos que morreram. Então, aquela pessoa diz que tem 3 filhos. Não, aquela pessoa teve e tem 6 filhos, ok? Mesmo quem não conseguiu seguir com a vida adiante tem que ser também honrado e tem um papel na hierarquia. Então, por exemplo, vamos imaginar uma família com 4 irmãos, não é? 4 irmãos, mas o segundo irmão, ou seja, uma família no fundo onde existiram 5 filhos, não é? Só que agora estão 4 porque um morreu, que foi, por exemplo, o segundo filho que morreu, não é? Então, este segundo filho continua a ser sempre o segundo filho. Mesmo que tenha morrido com 3 meses de idade, ou então mesmo que tenha morrido na barriga da mãe, ou passado 3 anos, ele continua a ser ali contabilizado. Então aqui a ordem, estabelecer esta questão da ordem, mesmo nos irmãos e nas pessoas que não estão cá, é e continua a ser importante pertencer e incluir todas estas pessoas no sistema, está bem? E depois, finalmente, temos aqui a lei do equilíbrio. O que é a lei do equilíbrio? A lei do equilíbrio tem muito a ver com este processo que eu já estava aqui a começar a falar, que é o processo de dar e receber, ok? A troca energética. Então, vão existir aqui algumas coisas diferentes, que é, por exemplo, em relação a pais e filhos, os pais só vão dar aos filhos, ok? Os pais não há como compensar, os filhos não têm como compensar de volta tudo aquilo que os pais lhes deram, ok? Tanto como a vida, bem como o crescimento de infância, adolescência e tudo mais. Então os pais deram a vida aos filhos e isso nunca poderá ser compensado aqui na visão sistémica pelos filhos aos pais. Só que às vezes há filhos que ficam presos nisto e que sentem uma obrigação imensa de satisfazerem os pais, de estarem lá para os pais, de darem tudo e mais alguma coisa, porque é uma dívida tão grande que eles não sabem como é que hão de compensar isso. Mas isso pode ser compensado como? Pelo serviço e pelo contributo que eles dão à humanidade, à sociedade. A única forma de tu compensares, entre aspas, essa dívida é dando às outras pessoas hoje, no teu dia-a-dia, através da tua profissão, através das tuas amizades, através daquilo que tu fazes, por exemplo, a nível profissional. Outra coisa interessante nesta questão do equilíbrio, desequilíbrio. Se há desequilíbrio, por exemplo, nas relações, sejam amorosas, profissionais ou amizades, as relações tendem a chegar ao fim. Lá está, tem de existir sempre uma troca, um dar e receber. Ou seja,
se tu estás numa relação, por exemplo, amorosa, em que tu sentes que estás sempre a dar, a dar, a dar, a dar e tu não consegues receber de volta, não estás a receber nada daí, então essa relação provavelmente vai chegar ao fim, ok? Mesma coisa numa relação de amizade, se de repente tens uma pessoa, não é? Que está só a dar e outra pessoa está ali, portanto, que não dá de volta, por assim dizer. Quando não há uma troca, um dar e receber, as relações tendem a chegar ao fim, ok? Aqui também é muito importante, se for uma relação entre profissional e cliente, a questão do dinheiro, porque o dinheiro também vai ser este mecanismo de troca, porque o dinheiro que tu vais receber por determinado processo, seja ele individual ou em grupo, esse dinheiro também é uma grande troca pela entrega que tu vais proporcionar, pela entrega, não é? E pela entrega que tu vais fazer à pessoa nesse processo e por todo o conhecimento que tu lhe vais transmitir, seja consciente ou inconsciente. Porque eu acredito que quando estamos a falar de profissional e cliente, há aqui uma coisa muito interessante, que é os clientes, quando nos procuram, muitas vezes eles procuram-nos racionalmente pelo conhecimento, mas inconscientemente pelo nosso inconsciente. Ou seja, as pessoas, elas sabem que há ali qualquer coisa que elas precisam de nós. Isto é parte do inconsciente. Esta pessoa, eu não sei o que é, não sei porquê, mas eu sei que ela tem algo para me dar. Ela tem algo que eu procuro. Isto é parte do teu inconsciente que se atraiu, ficou atraído pelo inconsciente desse profissional, está bem? E depois pelo conhecimento, não é? Porque nós, tecnicamente, vamos investir o nosso dinheiro racionalmente pensando no seguinte: esta pessoa vai-me ajudar neste e neste objetivo. Vai-me transmitir este e este conhecimento, vai-me ajudar nisto, nisto e naquilo, mas nem sempre esse será mesmo o maior ganho. Às vezes é outra parte do inconsciente que tu ainda nem sabes o que é que procuras, mas que vais receber através dessa pessoa. Mas existir sempre essa troca é mesmo muito, muito importante. E o desequilíbrio também é gerado quando tu dás ajuda a alguém que não solicitou essa ajuda e quando não ocupas o teu lugar. Ou seja, quando tu estás aqui num prisma de ser salvadora, queres salvar muitas outras pessoas, seja um familiar, seja um amigo, seja um cliente, e tu não perguntas à pessoa, tu queres ajuda? Onde é que tu queres ajuda? Como é que eu te posso ajudar? Se tu não fazes este tipo de perguntas, tu podes cair nesta postura de salvadora, nesta postura que não vai ser benéfica para ti, ok? E que poderá criar um grande desequilíbrio. E até poderás sair do teu lugar e quereres ocupar, por exemplo, a mãe. E podes querer ser mãezinha dos teus clientes, ou podes querer ser mãezinha de um amigo teu, ou do teu namorado ou marido, e isto também não vai, ok? Não vai criar uma relação saudável. Então aqui a parte de conseguires perceber quem é que precisa da tua ajuda e deixares que a pessoa te peça essa ajuda é super, mas super importante para tu então lhe poderes entregar essa ajuda de volta. Está bem? Então estas são assim as 3 leis sistémicas e as 3 razões maiores pelas quais nós interrompemos o fluxo da abundância, ok? Quando tu quebras a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei aqui também do equilíbrio, não é? Quando tu desequilibras aqui esta parte da troca energética. E então como é que nós conseguimos reorganizar tudo isto, não é? Com alguma consciência, como eu já te fui referindo aqui algumas perguntas, fui-te lançando alguns exemplos, conscientemente nós conseguimos nos colocar novamente no nosso lugar. Consciência pode ajudar, a meditação também pode ajudar e existem meditações sistémicas que também podem ajudar, mas acima de tudo através de uma constelação sistémica, porque através da constelação sistémica nós nunca sabemos bem o que é que vamos encontrar, ok? Numa constelação sistémica, nós temos elementos que vão representar pessoas da tua família ou do teu sistema profissional, que também pode acontecer, ou até pessoas com quem tu tenhas uma relação amorosa, também podemos colocar tudo isto aqui no nosso sistema. Então, por exemplo, no meu caso, eu utilizo os cristais. Eu utilizo cristais, vários tipos de cristais, para representar várias pessoas desse sistema. E então, antes da pessoa chegar a uma sessão de constelação sistémica, eu abro o sistema e pergunto qual é que é o problema que a pessoa está a passar e normalmente a pessoa vai-me dizer: Teresa, não consigo ganhar dinheiro, ou tenho muito medo de me expor, ou tenho um problema de saúde, tenho aqui um sintoma que é recorrente e este sintoma parece que está sempre a surgir e eu não sei porquê, ou então eu estou-me sempre a sentir sobrecarregada, eu não consigo, eu não consigo entender porque é que eu não consigo relaxar, eu não consigo perceber
perceber como é que eu posso me libertar desta sensação de sobrecarga, ou então, por exemplo, eu tenho aqui um problema a nível de relação de casal, há aqui qualquer coisa que não está a fluir, ou uma relação de filhos, há aqui qualquer coisa que não está a fluir. Então, nós podemos pegar nesse problema e a partir daí é o sistema que nos vai guiar, é que um campo sistémico, o campo da intuição que nos vai orientar, ok? Então, a partir daqui, eu ajudo a pessoa, não é? A esquematizar, a fazer uma representação sistémica com estes elementos e depois de percebermos as várias relações entre cada elemento e quais é que são as sensações que vêm ao de cima, aí sim, entramos no processo de harmonização através de algumas frases de cura ou meditações. Eu vou seguindo muito aqui a minha intuição e depois da pessoa harmonizar aqui o sistema e perceber exatamente onde é que estava o bloqueio, quem é que estava neste emaranhamento, não é? Quem é que estava a querer ser visto ou a querer ser reconhecido, quem é que não estava no lugar de quem. Depois disto, a pessoa ganha uma grande consciência, a pessoa ganha aqui um aumento de consciência e depois no dia-a-dia é necessário uma mudança de atitude perante a vida. No entanto, esta mudança de atitude vai ser uma mudança bem mais simples, ok? Porque a pessoa já viu, a pessoa já sabe o que é que realmente ela tem que mudar em si. Ela já vai sentir uma outra força, uma outra vontade de fazer as coisas de uma outra forma. Como Einstein nos dizia, nós não podemos querer mudar as coisas fazendo exatamente as coisas da mesma maneira. Nós precisamos de fazer as coisas de uma forma diferente.